arte na fotografia. A fotografia e a arquitetura sempre tiveram uma relação muito íntima. No mundo inteiro, obras arquitetônicas são conhecidas através da visão de fotógrafos. Certo, Éder? Exatamente. É muito conhecida a parceria, inclusive, que existe entre fotógrafos e arquitetos. Porque depois que o desenho arquitetônico sai da prancheta do arquiteto e ganha um volume no espaço, ele precisa de um fotógrafo que o traduza. Então, aqui no Brasil, por exemplo, é muito conhecido o trabalho do Nelson Con, fotografando as obras do Paulo Mendes da Rocha, e também do Leonardo Finotti, que tem um belíssimo trabalho documentando toda a obra de Oscar Niemeyer, por exemplo. E não podemos esquecer também de um convidado que veio na temporada passada, que é o Cristiano Mascaro, né? Ele é arquiteto, fotógrafo, arquiteto. Até acho que a fotografia suplantou a arquitetura dele, ele como projetista, né? Bem interessante. Aqui no Brasil tem uma linhagem enorme de arquitetos que se tornam fotógrafos. O Galópido, Luiz Braga, João Musa e por aí vai. Eu imagino que os nossos participantes devem estar super curiosos para saber qual é o desafio de hoje, certo? Sim. O que é que a gente pode dizer para eles, mentores? Eu queria mostrar um material para vocês. Vocês venham aqui, por favor. Pessoal, então nós estamos aqui com duas imagens, que tem, cada uma delas tem uma versão, uma preto e branco e outra cor. São da Camila Kinker, né, que é a nossa estilo. Eu gostaria que vocês comparassem visualmente, sentissem, percebessem essa tônica, né, que é dada, essa musicalidade, né? Vocês olhando assim, o que dá para falar de primeira mão? Movimento. Harmonia. Eu vejo ritmo também. Ritmo. Geometria. Dá para entender que isso aqui, o material de arquitetura, sai de uma prancheta. Você tem que se colocar entre a câmera e a obra. Né? E compor isso dentro de um espaço maior. Né? Com harmonia, com todas essas palavras que vocês colocaram. Percebam, quando a gente olha essa imagem em cor, não sei para vocês, mas o meu olho primeiro vai direto nesse azul cintilante e depois nessas linhas vermelhas, porque o nosso olhar é chamado primeiro para as cores primárias. Quando a gente vem para o PB, não tendo essa relação cromática, o que a gente percebe? Luz e forma, não é? E aqui sim a gente entra nesse enlevo do desenho do arquiteto. Isso acontece claramente nas duas imagens. Por isso que nessa prova vocês são convidados a fotografar apenas em preto e branco. Um fotógrafo de arquitetura, ele se preocupa muito mais do que qualquer outro tipo de fotógrafo com essa relação de luz e sombra. Porque se a gente fotografa um volume sob o sol, esse volume ele é deformado pela sombra. Né? A sombra cria como se fosse uma continuidade desse volume, certo? Quando a gente fotografa nesse nublado, como a Camila fez aqui, a gente não tendo a projeção do sol, logo não tendo a sombra, a gente consegue ter o desenho arquitetônico mais fiel ao desenho do arquiteto e do engenheiro, né? Não vamos esquecer o engenheiro aqui na relação. Por isso que fotógrafos de arquitetura, geralmente, é comum às vezes passar dias esperando a luz certa para fotografar um prédio quando ele está fotografando contratado por um escritório de arquitetura, por exemplo. É um exercício muito difícil, porque são apenas linhas, né? São apenas, pelo menos no exemplo que eles deram, era, eu vou fazer isso, mas eu vou ficar só isso? São só formas e volumes que eu vou fazer? Falei, como fazer algo além disso? E fiquei bem desesperada. Você já sabe algumas coisas sobre a prova de hoje. Ela está relacionada à arquitetura, vai ser em preto e branco, mas vai ter alguma surpresa ainda pelo caminho. Para inspirar vocês, nós vamos ter uma galeria agora do Tuca René, que é um grande fotógrafo brasileiro de arquitetura. Ok? Vamos ver? Diante de uma obra de arquitetura, um fotógrafo deve tomar uma decisão: realizar uma imagem descritiva da edificação ou então usar as linhas, volumes e texturas da mesma para exercitar um olhar autoral que utilizará esses elementos para o desenvolvimento de um determinado ensaio.
Tuca Rinés trabalha ora atendendo arquitetos, ora se deixando levar pelo devaneio que as formas arquitetônicas suscitam. No seu portfólio de imagens que circulam por galerias e museus, o ritmo ditado por luzes, sombras, linhas diagonais, sinuosidades e repetições formais denotam sua assinatura elegante e autoral. Usa muita perspectiva também, né? Assim, dos planos, né? Exato. De vocês, a gente espera um olhar autoral, ou seja, vocês não estão fotografando por encomenda para nenhum escritório de arquitetura. Vocês vão ter que fazer uma leitura dos volumes, dessa arquitetura, desse desenho, dentro de uma grafia que vocês imaginam de uma história pessoal de vocês. Vocês não podem esquecer de forma nenhuma que você compete com você, mas para dar o melhor seu. E é isso que nós vamos ver. Tá bom? Então não esqueçam disso, porque eu acho que está tudo muito plano, né? Me parece que vocês estão muito planos, assim. Estão conseguindo andar mais ou menos juntos, esquecendo que tem lá na frente uma linha de chegada. Bom, vocês já têm bastante informações hoje. Vão agora para a prova, para esse lugar que vocês só vão descobrir onde é quando chegarem lá. Boa sorte. Então vamos lá. Vamos buscar seus equipamentos. A gente não faz a menor ideia de onde é que vai ser essa prova. Eles ficam aprontando com a gente sempre. Que lugar que teriam complexos arquitetônicos conjunto, né? Pensei, pode ser o Parque do Ibirapuera. Um centro comercial, que a gente fosse para uma Berrini, para uma Paulista, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ter que escolher algum lugar em São Paulo para fotografar, que foi uma coisa que eu fiquei meio preocupada, porque eu não conheço nada em São Paulo, então eu acho que eu ia perder um pouco nisso. Bem-vindos à nossa prova de arquitetura. Estamos aqui no Cemitério da Consolação, que foi inaugurado em 1858, numa época em que acreditava-se que os mortos deveriam ser enterrados em terreno santo, numa igreja. Por problemas de saúde pública, mudou-se então para terrenos abertos como esse aqui. E aqui no Cemitério da Consolação, ele tornou-se um ápice da arte tumular. Nós temos aqui mais de 300 obras de artistas como Victor Brecheret, arquitetos como Ramos de Azevedo. E também temos personalidades importantíssimas enterradas aqui, personalidades da cultura brasileira, né? A pintora Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Monteiro Lobato e outros. E vocês terão que ter um pensamento aqui, menos de fotografar o cemitério e mais de pensar a arquitetura ou essa arte tumular, que é bastante inspiradora. Essa arte tumular está em declínio, porque hoje em dia se pensa muito mais nos cemitérios que são jardins, né? Então isso daqui é quase que um museu a céu aberto para vocês poderem explorar. E como nós conversamos lá no estúdio, esse ensaio deverá ser em preto e branco, para vocês enfatizarem ainda mais as linhas, os volumes, e o resto é com vocês. Vamos lá, boa prova. Putz, cemitério. Fazia uns 5 anos que não precisava no cemitério. Não, não é um lugar que eu pretendo passar muito tempo. O Cemitério da Consolação sempre ouvi falar, sempre passei na frente e nunca entrei. Acho que porque eu não faço muita questão de entrar. Essa coisa de cemitério é uma coisa muito louca, né? Até energeticamente falando, eu acho que é um campo... Fazia muitos anos que eu não pisava, assim, sabe? Eu e o Nego Júnior. De vir pro cemitério sem estar preparado, assim... Pra gente tem um impacto diferente, eu acho, né? A gente entende que aqui é um local onde tem algumas energias que são trabalhadas dentro de um contexto das pessoas que têm o entendimento da religião de matriz africana, de algumas religiões brasileiras. Então, tem algum preparo que você geralmente faz para entrar num ambiente desse e a gente acabou não tendo esse preparo por conta da surpresa da prova. Porque aqui é realmente Calunga pequena, né? Essa coisa dessa energia que tem aqui nesse lugar. Mas tudo bem, vamos lá. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai. Hoje é um bom dia para fazer PB, né? Pois é, coincidentemente, o dia que está nublado, é um nublado que não é bom para evidenciar a carga cromática, trabalhar mais as texturas e as linhas que o preto e branco ajuda. E tem uma outra questão que é interessante também, a cidade chegou muito próxima ao cemitério, né? Então a gente vê aqui prédios muito próximos, colado ao cemitério.
Dá para fazer uma relação interessante. E se eu fosse fotografar, talvez eu pensasse nisso. O que você acha que vai ser o mais difícil para os participantes nessa prova, nesse lugar? Cara, a pessoa reage de uma forma diferente quando entra num cemitério, né? Podem pegar emoções ali, cada um ao seu modo, que pode atrapalhar um pouco também, né? A gente não sabe o histórico de cada um, né? Ou a religiosidade de cada um. Então, se você ficar um pouco preso a isso, você pode perder um pouco o foco do que é a prova. O cemitério não é um lugar muito tranquilo de a gente entrar, né? Eu acho que para todo mundo. Mas principalmente pro Nego Júnior e pro Leonil, eles tiveram que se esforçar talvez um pouco mais para trabalhar a energia deles, para ficar bem para a prova dentro daquele lugar ali. Já eu tive minhas lembranças assim das últimas visitas no cemitério, nunca é uma situação muito legal da sua vida quando você visita, né? Ah, não vou me guiar por isso, não. Bora? Eu não costumo ir em cemitério pelo sentido energético, assim. Mas você tem que estar disponível para a experiência. Eu sou uma pessoa ansiosa e eu tava tentando não pensar. Eu fiquei com muita dor de cabeça, foi só sair de lá que passou. Local que já estava meio que me sufocando, assim. Eu queria sair dali rápido, porque eu não queria me envolver tanto, assim, apesar da ideia ter sido interessante e tal. Eu acredito que para entrar no cemitério tem todo um preparo, né? Várias religiões têm esse preparo. Fiz uma oração, automaticamente, dor de cabeça, várias coisas aconteceram. Aceita que dói menos. Quando eu entrei na Consolação, eu me lembrei que aqui em São Paulo nós temos alguns santos não canonizados. Nós temos alguns túmulos aqui na Consolação, na verdade 2, do Antoninho e de outra mulher, que não são canonizados. Mas o Antoninho, as pessoas vão até o túmulo dele para pedir para estudar, estudante e tal. Passam na faculdade, vai agradecer, fazem pedido. E tem outro túmulo de uma mulher que não, também é considerada santa, mas não é canonizada. Então, as pessoas vêm aqui para rezar nesses túmulos específicos. E eu tô atrás deles. Aqui, ó, Maria Judite de Barros, Santa Popular. O pessoal pede coisas, pede graças, né? E aí vem aqui agradecer e põe essas plaquinhas. É um túmulo cheio de placas. É bem louco tá aqui. Confesso aqui. Como eu pesquiso cultura popular e folclore do modo geral, é uma coisa bem evidente assim, nas nossas pesquisas, esse estudo dos santos não canonizados. O ensaio fotográfico, você tem 1 hora, na hora que você estiver faltando 20 minutos, a ideia é ver, mais ou menos isso pra mim, assim. Tô esperando vir, o que vir. Tinha um Cristo em pose de ascensão, assim. Aí eu olhei pra ele e falei, putz, vou fazer isso. Vou trabalhar as fotos de arquitetura, mas eu vou fazer uma ligação entre a ascensão, tipo, a morte enquanto vida. E o medo que dá de subir. Eu tô pensando em fazer uma coisa mais sacra, assim, mais religiosa, sabe? Mas ao mesmo tempo me vem algumas coisas góticas, assim, na cabeça. Impossível, não vi. Não tem como. Mas eu não sei se fica, tipo, manjado, sabe? Gótico no cemitério também. Mas... Vou tentar me segurar um pouco, porque se eu for muito pela minha linha, eu acho que eu posso me perder. Eu me identifiquei com o lugar, gostei, me sinto à vontade em cemitérios. Quando eu era adolescente, eu ia muito pro cemitério com os meus amigos lá em Diamantina. A gente invadia, levava uma garrafa de vinho, ficava tocando violão lá, era meio bizarro. É um lugar tranquilo, silencioso. Acho que eu me identifico, assim. Acho que eu vou focar na religião agora, pegar umas imagens sacras, assim, que é uma coisa que me lembra muito esse conservadorismo mineiro, assim, da minha cidade e tal. Acho que vou postar nessa aí. Oi, bom dia, tudo bem? Se eu te falar, você tem algum túmulo, assim, tipo, com algum grandão, assim, que tenha uma imagem religiosa, alguma coisa assim, algum santo, um que você acha legal? Conheci o Isaac, que me deu um helpzinho ali com o Santo Antoninho. Vou fazer uma promessa depois, vai que, né? É um sinal. Da primeira prova pra cá, tipo, mudaram algumas coisas, assim, tipo, acho que até em algumas relações, assim, algumas coisas que eu vou observando, em cada um, né? Correr atrás do meu que eu ganho mais, né?
acho que desde o primeiro desafio para este, chegar nessa etapa, tá mais difícil, porque todo mundo afinou o olhar. No começo eu acho que eu me senti um pouco mais seguro de cada um ter uma linha. Mas de repente a gente vê que a gente está sempre na mesma situação, você quer se diferenciar, né? A competição tá mais acirrada agora, né? É meio desesperador estar em busca de alguma coisa, mas esse tempo passa muito rápido. Tem um tempo de contemplação, de observação para achar a perspectiva, achar o ângulo que você quer fazer. Aqui no cemitério tem muita variação de estéticas arquitetônicas, né, de estilos arquitetônicos. Eu tô como estratégia tentar representar o bronze como complemento arquitetônico. É um pouco difícil porque o preto e branco não cria uma diferenciação desse metal. Aqui essas edificações, essas pequenas edificações, são esses mausoléus, eles são um muito próximo do outro, né? Então, às vezes, você quer captar um detalhe com uma profundidade ou com um céu e você tem interferência de um outro estilo, de um outro elemento. Então, o desafio também estava nisso, de fazer esses encaixes, esses recortes. E eu tô com umas 3 linhas, assim, de estilos, de coisas que eu peguei. Espero ter material para, na hora de sentar na mesa, conseguir fazer vocês conversarem. Nem toda ideia vai resultar numa imagem legal, né? Eu tive uma ideia de fazer como se fosse uma cidade, tirar os elementos de cemitério, cruzes e tal, e tentar pegar elementos que façam parecer que é uma cidade, tipo uma igreja, uma casa, um prédio, cidade dos mortos. Eu passei o tempo todo da prova caminhando bem tranquilamente, vendo quais eram as coisas que me chamavam a atenção, onde é que a luz caía de forma que eu conseguisse representar bem aquilo que eu estava pensando. Às vezes tinha uma construção legal, mas estava a sombra, não estava legal e tal. E aí eu fui fazendo com tranquilidade. Eu não tinha certeza se eu ia ter 6 imagens que representassem isso. Eu tava tentando esconder uma cruz ali, para a sombra dela se juntar à sombra da árvore e a gente não vê-la. Por sorte, nessa hora o sol saiu, então ele veio dando um contraste que eu consegui esconder essas coisas nas sombras. E nas luzes eu pegava só os elementos que eu queria mesmo, das casinhas. Até trabalhei uma parte só com as sombras. Tô curiosa pra ver o que eles vão achar, né? Espero que gostem. Estar num cemitério é uma coisa bem doida, assim. Ainda mais esse, né? Que tem muitas obras num cemitério, é uma coisa louca. Mas eu tô achando bem engraçado que... Engraçado. Muitos túmulos têm portas, né? As pessoas não são livres nem quando morrem, né? E isso tá me deixando meio angustiada, assim, meio triste. Várias coisas que me chamaram a atenção, e uma delas são as portas, que, sei lá, pra mim não faz muito sentido. Não sei se vai ser o trabalho final, não sei ainda. Tô tentando explorar bastante coisa. CMPB tá sendo bom pra mim, porque eu sempre fotografo em preto e branco, por mais que depois eu vá fazer colorido, assim, não sei porquê, eu tenho isso, assim, eu não consigo pensar sem CMPB. Tá sendo bom, porque aqui tem muita informação, né, e aí aqui, assim, sendo em PB, a gente consegue ver mais as linhas. Eu tô aproveitando que eu tenho um pouco de tempo, eu fiz 2 ideias que podem ser legais, não sei. E tô fazendo fotos que eu faria pra mim, se não tivesse tempo, se não tivesse conceito. Tava bem tranquila no começo, já tinha 2 ideias. Só que aí eu fui fazendo, a primeira tava mais ou menos, e aí eu comecei a gostar mais, aí começou a vir ideia. E aí eu falei, podia ter feito isso faz tempo. Mas vamos ver se der alguma coisa. As fotos das portas, eu gosto, mas não sei se ela me convence. Então, trabalhar no cemitério hoje, pra mim, não foi tão espantoso assim.
É só uma questão mesmo que, para mim, ela tem uma ligação espiritual, então me afeta muito no meu comportamento aqui dentro. Eu não me sinto tão à vontade assim. Isso daqui é além do cemitério para mim, assim. Tem um significado além daquilo que as pessoas veem. Eu tô com dor de cabeça, tô cansado, mais do que o normal, mais do que nas outras provas. É um local que envolve uma energia que eu tenho ciência dessa energia por conta daquilo que eu acredito. E aí eu tenho um impedimento para entrar nesse local porque eu não estava preparado para isso. E você sabe que isso vai influenciar no seu trabalho, porque você vai estar ali dentro, incomodado com a situação. A maior dificuldade que eu vejo é, às vezes, o tempo mesmo. O cemitério é muito grande, o espaço é muito grande. Já tenho 2 ideias na mente, agora eu vou sair andando pelos corredores tentando realizar as 2 e se surgir mais alguma também quero fotografar, mas eu já tenho mais ou menos 2 ideias na mente. A competitividade está muito maior agora, as pessoas estão muito mais focadas em vencer ou ir para a final, então tá bem puxado. Chegando em casa agora, eu vou descansar e tentar repousar um pouco, porque realmente eu estou muito desgastado. Acho que nenhuma prova me desgastou tanto quanto essa. Fim de prova. Estão animados com o ensaio de vocês? Eu sim. Vocês tiveram metade da prova com nublado e metade no sol. A Maíra estava torcendo para sair sol, né, Maíra? Dei sorte. Porque eu gosto muito do preto e branco com esse contraste, luz e sombras, então isso me ajudou totalmente. No nublado eu não ia conseguir fazer o que eu pensei. Leonil? Eu fiquei bem perdido. Aí vou tentar resolver a edição, como sempre. A edição é a minha última esperança. Nicole, e você? Eu tava bem tranquila no começo, fazendo assim umas fotos. Aí no final eu falei, deixa eu fazer umas fotos assim que eu gosto, sabe? Tirando o conceito. Falei, deixa eu aproveitar. Certo. E aí começou a sair algo que eu gostei, só que aí acabou. Você se encontrou só no final? Não, acho que deu alguma coisa. E alguém fotografou em cor para depois converter para preto e branco? Eu fiz cor. Leonil e Maria Isabel. Eu sempre fotografar em cor. Ok, bom, vocês contaram várias histórias aqui, agora quero ver se alguém lembrou que a pauta era arquitetura. Não é? Vamos ver isso lá no estúdio já já. A expectativa para mostrar essas fotos está bem grande, assim, porque eu não sei se eu fiz uma coisa legal, assim, sabe? Às vezes eu tento criar uma coisa muito diferente e talvez nessa eu me perca. Pensando na ideia da arquitetura, com o que eu senti lá dentro, eu resolvi seguir pela ideia das portas. Só que como porta, pode ficar muito tipo, tá, querida? Eu pensei em transformar essa ideia também na edição. Eu acho que tem chance de não ser nada bom. Tô preocupado, mas vamos lá, né? Tem que ver o que vai virar o feedback. Tem uma galera que, já tá, já ganhei, sabe? Pode ser que ganhe, né? Mas acho que às vezes é meio desnecessário falar, sabe? Algumas coisas. É ruim levar um esculacho do mentor ali, porque você tá diante dos seus adversários, assim. Hora de avaliar a prova de arquitetura, que não foi num lugar convencional, foi no Cemitério da Consolação. Vocês gostaram do local da prova? Sim. Sim! E nosso convidado de hoje para ajudar nas avaliações é o fotógrafo e arquiteto Tuca Reines. Bem-vindo. Obrigado por ter me convidado. É um prazer estar aqui com todo mundo. E será ótimo ter o Tuca aqui com a gente, porque ele é um grande especialista em arquitetura. Tem livros publicados no exterior, um deles já com mais de 700 mil livros vendidos, um livro sobre a Bahia. E ele é a pessoa ideal para conversar com a gente aqui sobre como vocês se desenvolveram nessa pauta de arquitetura dentro do cemitério. Estou muito feliz e muito emocionado de estar com o Tuca aqui, que eu conheço há muitos anos, né? Então nós trouxemos uma pessoa de alto nível, para ver o alto nível de vocês também, né? E Tuca, eles tiveram um desafio que foi fotografar essa pauta em preto e branco. A arquitetura, ela cai muito bem com o preto e branco, né? O concreto, ela se dá muito bem, o cemitério por si, né? A gente tem vários ensaios, né, de cemitério famosos, né? O cemitério de Montparnasse, por exemplo, lá em Paris, é um cemitério super, acho que é o cemitério mais fotografado do mundo, uma das
coisas de arquitetura, assim, urbanas que mais se fotografam. Então, eu acho que é um exercício muito bom, né, do olhar para os volumes todos da arquitetura. Eu acho que o cemitério foi uma boa escolha. Vamos ver com propriedade os trabalhos deles também, não é? Vamos ver. Então, vamos ver as fotos? Olha, eu gostaria de começar com a Maíra. Ah, Maíra. Eu fiquei muito curiosa como as formas de alguns túmulos se pareciam muito com elementos de uma cidade, uma casa, uma igreja, uma vilinha, assim. Então eu quis trabalhar no conceito de necrópole, né? Que é como também é chamado cemitério, mas aí fazendo uma cidade dos mortos, mas eu também eliminei um pouco dos elementos. Eu tentava esconder nas sombras as cruzes, por exemplo, para não ficar parecendo que era um cemitério, né? E ficar realmente simular uma cidade. E aí eu fiz essa edição mais linear, como se fosse realmente uma paisagem única de uma cidade. Eu achei muito bacana essa coisa da cidade aqui, você conseguiu demonstrar bem isso. Essa série aqui, eu extraí essa aqui. E por que você extraria essa? Ela é mais o piso, toda a coisa. Daí eu acho que essas aqui, ela tem mais um linear, né? De toda a forma, né? Eu gosto dessa ideia um pouco dela também, de falar como se fosse a entrada de uma vielinha, né? Não vejo problema nela, não. Embora entendo que aqui ela consegue enfatizar mais a linha arquitetônica. Eu, particularmente, o que eu acho interessante é a presença desses brancos aqui, tirando dessas três, do fantasmagórico, do que está vivo. Mas me passou na cabeça uma coisa muito interessante, que é a montagem da cidade, né? Eu montaria esse trabalho assim. Eu montaria ele assim. Que a gente pudesse dar a volta por ele, né? E aí era a vila. É possível. Legal. Aqui é possível. Tá bom? Eu gosto muito como você, através do teu recorte, construiu um outro lugar. Você tirou a gente do cemitério e levou... Eu me vejo aqui numa vilinha no interior da França, aquelas cidadezinhas históricas. Belo ensaio. Obrigada. Tá bom, muito obrigado. Vamos com o Leonil. Tá preparado? Não. Normalmente a árvore representa a vida, e não só a vida, a imortalidade também. Então eu fiz um ensaio das estátuas, que também fazem parte da arquitetura, elas são objetos arquitetônicos ali dentro do cemitério. E aí eu fiz essa ligação, que elas saem da árvore, como se elas remetessem essa coisa da vida. É a morte, mas a vida sobre a morte. Teu olhar de arquitetura, eu não vejo aqui. Eu vejo a arquitetura aqui no sentido de que faz parte da obra arquitetônica do cemitério. Sim, mas vamos supor que a gente tem uma casa. Fotografar uma casa não quer dizer que a gente está fotografando a arquitetura. A prova pedia um olhar, um pensamento sobre o olhar de arquitetura para o cemitério, não? Sim, mas isso aqui faz parte da arquitetura, não? Não deixa de ser. Sim, fazer parte da arquitetura não significa que você fotografou do ponto de vista da arquitetura. Sim, mas você não pode fotografar uma casa e aí um detalhe daquela casa no jardim, enfim, não sei. Foi isso que eu pensei, assim, fazer essa conexão. E esse ângulo com a grande angular de baixo para cima também não é o mais ideal, né? Para esse tipo de proposta. Tá dentro do espaço é arquitetura. Em algum momento eu me senti muito teimoso com o Éder e resolvi recuar. Afinal, é o Éder. Eu concordo com você que isso aqui são detalhes da arquitetura. Como um trabalho dos detalhes, né, ela não conta a história total do cemitério, para você ver urbanisticamente o cemitério, né, a implantação daquela arquitetura, aquela edificação dentro daquele terreno, e vai até o detalhe. Eu acho que como detalhe, eu acho que é perfeito, está muito legal. Eu gostei muito dessa coisa de você colocar a árvore e fazer essa junção. Achei isso muito bacana, muito criativo, acho que como um trabalho, assim, achei que está muito legal. Você mantém, né, a mesma profundidade de campo. O jurado conseguiu realmente ver, fiquei bem feliz que o jurado teve essa sensibilidade. Eu gostei demais, mas gostei muito mesmo. Eu concordo com o que vocês falaram do tema versus a coisa. Mas como eu sou muito ambíguo, e eu achei uma coisa muito curiosa, que vocês não vão acreditar, ninguém vai acreditar, mas ele abre o ensaio com o anjo do túmulo da minha mãe. É mesmo? É. E você fecha o ensaio com o túmulo do meu avô. É louco isso, é muito interessante. Mas isso
Não ajuda você em ponto nenhum. Não sei se coincidência existe ou se coisas do além ou coisas a mais existem, não sei. Voltando aqui na nossa história, é o seguinte, gostei demais, mas... né? A questão é sobre ter cumprido a tarefa ou não. Obrigado. Legal, vamos bem. É você mesmo, Maria Isabel. Quanto mais nervoso tá, mais a gente chama. Foi uma coisa que logo me chamou a atenção, essas imagens sacras, assim, que é uma coisa da religião que eu levo muito, assim, forte comigo. E fazer um paralelo também com a cidade. Pra mim, é como se, tipo, aquele lugar ali fosse sagrado e, às vezes, a cidade, eu vejo que ela se distancia muito da religião. Então, eu quis fazer um paralelo disso entre o profano, que seria a cidade, e o sacro ali dentro da religião. Quando a gente estava lá, eu conversei com a Thalma num dado momento, falando justamente dessa relação. Eu fiquei pensando se alguém ia, de fato, pensar nessa relação. E nessas duas primeiras fotos você traz essa relação, aquela última também, né? Tem a ponta de um prédio saindo. Aquela eu tentei fechar com ela como se, tipo, tudo voltasse pra religião também, sabe? Sei. Como se você não conseguisse fugir daquilo ali. Mas aí você começa aqui, mas não termina essa relação também, né, Isabel? Talvez eu tenha me perdido um pouco lá dentro, né? Mas aqui depois você se encanta, talvez, com outros fatores e mistura aqui no ensaio, o que faz, pra mim, que ele perca um pouco da intensidade. Exatamente, eu também concordo plenamente. Esse uso da grande angular que você fez, ele é muito difícil, né? Ele é difícil de você conseguir boas formas, né? Então você começa aqui muito bem, que aqui esse aqui já tá, mas já não tá muito... Ele já tem uma queda, né? Essas inclinações que te dá a lente. Isso que eu digo que é muito difícil de, às vezes, você acertar. Eu acho que ficou um pouco... talvez poluído, sabe? Esses cortes aqui, sabe? Na arquitetura, eu acho que você tem que ser mais rígido, pensar um pouco mais cartesiano da coisa. Essa aqui é outra linguagem. Quando se conta uma história, tem que se contar ela da mesma forma, do começo até o fim. Amei o trabalho, amei. Eu achei incrível a conexão do trabalho dela com o céu. Porque a gente tem a ideia cristã de que vamos para o céu. Né? Então a presença desse apontamento da pomba, desse peito aberto para o céu, isso eu achei incrível. E achei incrível também porque você vai congruindo para esse sofrimento aqui, que é o sofrimento que é dito, né, pelos católicos, do Cristo na cruz, né? Então assim, não tem saída. Nós vamos todos num encontro da nossa santidade. Muito obrigada. Tá bom? Fique bem, viu? Valeu. Vamos, Nego Júnior. São Paulo ela é tão agressiva que ela sai engolindo os espaços, né, e as pessoas. Então, o cemitério foi engolido pela cidade. Isso me impressionou muito quando eu cheguei no cemitério, que foi encontrar essa relação, a parte arquitetônica de dentro do cemitério com o que tinha fora. Gostei de você ter feito, nessa série, ter feito 4 fotos na vertical. Eu gosto muito da vertical da arquitetura. Então, eu gostei já dessa pegada sua aí. Mas eu questiono um pouco aqui o modo como você fotografou. Você encontrou boas cenas, mas acho que falta o cuidado da composição. Por exemplo, essa imagem aqui, ela tem um peso muito grande para cá, né? E esse vazio, não sei, dá vontade de aproximar aqui para criar uma certa harmonia na cadência dos volumes. Aqui me atrapalha um pouco essa linha branca sobrando atrás do prédio. Ali, naquela última, parece que não tem uma hierarquia do olhar para o primeiro, segundo e terceiro plano. A execução peca um pouco aqui. O que você achou, Cláudio? Eu vejo o processo. Graças. Você entrou, porque você buscava tudo. Era uma espécie de uma gula, né? Que você tinha de captar tudo, e comprometia muito. Quer dizer, cada trabalho dele era um ponto de um novo trabalho. Mas o que eu vejo é que você traz pra gente a vivência, a experiência dessa confusão. Que horror tudo isso.
né? Então não tem, assim, o cuidado com a ancestralidade, sabe? Nós estamos matando a nossa história. Até o espaço que você falou aqui, eu também acho que o corte, mas também acho que é bom, porque sobra aqui em cima, isso entra, incomoda. Pegaram muito no meu pé com essa questão de sempre ter uma ou duas fotos que destoavam das demais. Então, para mim, foi mais difícil fazer essa parada das 6 fotos conversarem. Muito obrigado. Vamos com o Fred. Busquei fazer um passeio mesmo pelo olhar. Desde quando eu entrei, eu já fui vendo esse encontro do paisagismo com esses recortes, esses fragmentos da arquitetura. Então eu fui seguindo esse detalhamento. A gente chega, sei lá, morto para uma vida eterna, para uma paz, né? Então tem um peso dessa transição do escuro para o claro. Mas, Fred, se você tivesse que falar em uma frase ou uma palavra o que você fotografou, você diria o quê? Eu acho que é um passeio do olhar pelo cemitério da Consolação. Eu vago, né? Eu sempre tento... Eu te falo isso porque eu olho e não sei exatamente qual foi a tua intenção. Gosto muito dessa primeira foto abrindo, acho que ela simbolicamente é muito forte, ela tem essa força, né, do portão se abrindo. Aqui é uma foto ok, mas daqui pra cá, pra mim, se perde completamente. Você se perdeu um pouco na história. Eu acho que está precisando de palavras demais para justificar esse ensaio. Entendi. Você nos fez ter uma expectativa alta com o teu trabalho. Você fez quantos cliques para escolher 6? 400, 600, não lembro. Isso talvez revela uma falta de direção. Objetividade. Ele começa bem e tal, ele vai, eu até inverteria tudo, né? Agora, eu acho que você precisa ter um pouquinho mais de atenção nos cortes, né? Então, por exemplo, aqui você cortou aqui, isso aqui, por você é nos cortes. Então, você vê aqui, você cortou a testa do rapaz aí. Aqui você cortou o negócio aqui. Aqui você fez um negócio que fica meio dúbio, né? Você devia dar esse arco inteiro para mostrar a arquitetura desse arco, né? Você vê que aqui você quase dá mais do que aqui. Eu quero falar umas coisas. Eu fiquei muito feliz, muito alegre, muito contente de você ter feito a barriga para baixo e ter perdido pontos. Porque tem coisas como essa aqui, por exemplo, eu fico pensando o que é reprodução e o que é autoria na fotografia. Onde está o fotógrafo aqui? Não sei nem por quê. Qual é o raciocínio que você pôs na cabeça para fazer isso? Eu fico meio impressionado. Obrigado. Obrigado, Fred. Eu que agradeço. Então, Nicole, está preparada? Tô. Durante o processo, a primeira impressão que eu tive foi a segurança. De ter uma porta, que geralmente a porta é a nossa segurança na vida, né? E isso ainda tá na morte. Poxa, você morreu, você não é livre, né? Você ainda tá preso. Isso me impressionou demais, assim. Eu encontrei a relação também da nossa relação com a morte, né? De ser uma coisa distante, presa. E aí, essa montagem que você está propondo aqui, nesse mosaico? Sim, é meio essa relação de segurança e de sem entrar, e sem essa falta de conversa e essa morte que tá, mas não tá, não sei. Eu posso já falar? Pode, deve. Sim, somos convidados. Eu ainda não aprendi muito com essas montagens assim, todas assim, né? Eu gosto das comparações, mas uma coisa de ponta cabeça, tudo assim, eu não consigo ver. Eu acho assim, todas as portas que você fotografou, para fotografar arquitetura, você tinha que ter um pouquinho mais de... deixar as coisas um pouquinho mais em ordem, sabe? Essas coisas muito assim, elas às vezes elas incomodam, porque elas vão dando sujeiras na fotografia, sabe? Então a preocupação com a coisa, né? Aqui você vê, você fez um corte, tá torto, né? Tua porta tá torta. Então deixar um pouquinho mais cartesiano, você fez uma montagem aqui, que, por exemplo, eu nunca faria uma montagem dessa, mas se eu tivesse que fazer, ele teria que encaixar direitinho, sabe? Essa aqui eu acho que é a que eu mais gosto. Todas as outras, essa aqui também tá boa, mas ela tá torta.
Eu concordo com o Tuca também. Eu gosto da tua ousadia de propor uma montagem fora da caixinha, mas me parece que as imagens ficam aquém do teu projeto de montagem. Eu gostei muito, porque eu acho que tem muito do criativo transgressor. Eu acho que ela é transgressora e ela traz essa porta aqui, porque tem a porta do nascimento, que não sei se é assim o Janela d'Alma lá, que a criança quando abre o olho, tá nascendo e abre o olho, aquele branco, né? E de fechar os olhos, né? É uma atitude do seu trabalho. Ele não é para mim não é só fotográfico, entendeu? Ele traz uma ideia do interferir nele seria, mas aqui a minha alma está querendo trocar uma coisa, aqui a minha alma, uma coisa só que pode ser um preciosismo, né? Mas eu traria essa ideia de dar um ancoramento, porque esse foguete, isso que está subindo, que está nos levando para algum lugar, está nos levando para um Cristo sofrido. E aí também eu fico muito feliz, porque você sempre nas edições estava com muito problema de uma certa unidade, de juntar as coisas. Eu gostei dessa transgressão, sabe? Você apreendeu essa história. Amei. Obrigada. Bom, amei. Tá ótimo. Obrigado, Nicole. Parabéns. Obrigada. Bom, então nós vamos sair um pouquinho, dar espaço para vocês conversarem e a gente volta daqui a pouco. Vamos? Eu tô um pouco tenso. É difícil, né? Não tem como agradar todo mundo. Possível. Tem dois aspectos que eu acho que dá pra gente ressaltar, um positivo e um negativo aqui. Eu acho que foi uma prova mais difícil do que eu imaginava. É verdade. Acho que vários deles se perderam aqui na história que iam contar. Mas o aspecto positivo é que vários deles que não estavam conseguindo contar uma história em 6 imagens, agora conseguiram. A ideia de fotografar do ponto de vista da arquitetura pedia um rigor que muitos não tiveram, né? Excesso de grande angular, né? Excesso de deformação das linhas. Verdade. Isso acho que atrapalhou alguns, não foi? E foi bom também quando a gente pensa que vários se aprimoraram, né? Como o Nego Júnior trouxe, agora já trouxe um trabalho mais uníssono, né? Como você falou, trouxe a coisa junto. Ao mesmo tempo, o Fred cai. Você vê que tem pegadas muito iguais, né? Essa coisa da lente que você falou, eu acho que é uma coisa que está bem nítido no trabalho, mas no trabalho que eu acho o melhor, não tem isso. Não tem isso. Fred, você ficou na Berlinda hoje, como foi isso? Poxa, até eu tinha uma outra expectativa sobre o meu olhar e onde foi que errei. Então é bacana para estar revendo isso, né? Cláudio gostou, na verdade, que você errou, né? Ele achou que ficou uma curva mais interessante na sua trajetória. Sim, eu acho que isso pode me potencializar para os próximos. Eu acho que eu não expus muito o tema que eu estava propondo. E acho que eu deixei sobrar muito em umas imagens, em outras faltou demais. Mas é muito imprevisível aqui, né? Então eu não sei realmente o que pode ser. Eu não gostaria de estar na pele de vocês, só digo isso. Vendo um pouquinho do que os meus colegas fizeram, foram mais ousados, assim, nos conceitos. Estou bem na expectativa como é que vai ser essa avaliação. Olá, olá! Estamos ansiosos para saber o resultado dessa prova. Tuca, nosso convidado especial, quem foi para você o destaque positivo nessa prova? Olha, eu gostei bastante de todo mundo. Acho que todo mundo teve um campo de atuação todos iguais e muito pequeno. Então isso é muito legal para comparar um ao outro. Eu gostei muito do primeiro que foi apresentado. Maíra. Foi da Maíra. E que tinha uma relação muito forte com a arquitetura. Ela pegou aquela relação de todos os pontos onde pareciam casas, telhados, castelinhos, e fez uma história do cemitério contando da arquitetura, o paisagismo e muito próximo da arquitetura. Eu fiquei em duas pessoas que eu achei que tem uma coisa muito interessante, que é a Nicole e Maria Isabel. Eu vou escolher Maria Isabel. O trabalho da Maria Isabel me atraiu muito com essa ligação que ela faz, que é do próprio cemitério. É do céu, da terra ao céu, né? Do sub ao sagrado. Foi bem marcante. Obrigada. Eu vou acompanhar o voto do Tuca, também fico com a Maíra, porque ela apresentou algo que para mim é muito importante num ensaio fotográfico. Ela consegue me tirar do lugar onde eles estavam, no cemitério, e me transportar para um outro lugar. E esse lugar é o lugar da fabulação do fotógrafo, né?
E eu acho que quando um fotógrafo consegue isso é da ordem da magia, assim, sabe? E também eu acho que foi o pensamento de arquitetura mais eficaz que eu vi em todos os projetos. Está na hora de falar sobre quem precisa melhorar, quem precisa afiar o olhar e as lentes. Tuca, por favor. Bom, eu fico por coincidência, né? Escolhi o primeiro e o último é o que eu menos gostei, que é o da Nicole. Foi o que menos eu compreendi e vi distorções assim, apesar de ser um trabalho que estava muito ligado à arquitetura, vendo aquelas portas, aquelas janelas, aquelas coisas, mas ela precisaria ter um rigor um pouco mais de escolher portas que conversassem entre elas, né? Esse tipo de coisa. Cláudio. Eu estou assim, com uma dificuldade, mas eu diria do Fred. Éder? Acho que também o Fred tropeçou, mas não caiu na sepultura. Porque todos conseguiram contar uma história de uma forma muito enfática. Um problema aqui de composição ali e tal. E o Fred, acho que ele não contou uma história. Pela primeira vez ele vem aqui e é um trabalho confuso, sem um caminho definido. Então, Fred, esperamos mais agora na próxima. Bom, a competição fica cada vez mais acirrada, mas o olhar de vocês também. Obrigada, Tuca Reynés, pelas suas considerações. Obrigado. Foi um prazer. A competição avança e a gente se vê no próximo Arte na Fotografia. Até lá! Os participantes que arquitetaram melhor seus ensaios nessa prova foram Maíra, que vem crescendo na competição, e Maria Isabel. Fred cometeu um tropeço na trajetória e se juntou a Nicole entre os que não atingiram os objetivos do desafio. As próximas provas prometem dar um salto na dificuldade da competição. Quando começaram a mostrar as fotos de animais, eu fiquei muito feliz. É hoje que eu vou fazer algo que eu gosto. Bem-vindos à Sociedade Hípica Paulista. Estamos aqui para registrar a relação dos homens e os animais. Nós estamos chegando perto do final, né? Que vocês têm que realmente ter um olhar muito acurado e muito cuidadoso. Eu e Nicole, a gente tem uma visão diferente dos outros participantes sobre os animais, porque a gente já não come carne há algum tempo. Fiquei muito perdida naquele negócio ali, eu achei aquilo muito pessoal, eu não gostei. Esse desafio me deixou mais tenso, assim.